Olá, minhas amadas, meus amados. Mais uma vez estamos aqui juntos para mais um momento de reflexão. Nós estamos no mês de dezembro, mês em que nós comemoramos o Natal, que significa o nascimento de Jesus. E é sobre Jesus que nós vamos estar assim compartilhando hoje. Nós estamos aqui em nome da União Feminina Missionária Batista da Planície, sob a liderança da nossa presidente irmã Nara Ildefonso e também da coordenadora de MCM de Mulheres Cristãs em Missão, a irmã Ana Cardoso, e pertencemos à Associação Batista da Planície. E nós estamos aqui mais um momento para nós estarmos refletindo, conversando, e são assim momentos que nós falamos sobre alguns estudos que vêm na revista Visão Missionária, essa revista da União Feminina, e quem escreveu para nós hoje esse estudo, essa meditação, foi o José Paulo Moura Antunes. Ele é pastor e também psicólogo. E ele vai estar falando Jesus, um homem de família. E que a graça de Deus, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós, hoje, sempre. E na direção desse momento, para nós estarmos assim refletindo sobre quem foi Jesus, quem é Jesus, por que o Natal, e porque ele diz, né, que Jesus é um homem de família, né? A família é uma instituição divina. A família é onde Deus, quando formou o homem e a mulher, Adão e Eva, ali instituiu a família, o casamento. E Jesus, ele poderia, como o autor aqui vai falar, Deus poderia enviá-lo sem ter nascido de mulher alguma, já pronto, adulto. Mas não. Jesus, ele nasceu numa família. Aliás, esta foi a promessa de Deus desde o Jardim do Éden, quando Deus criou o homem, criou a mulher, colocou ali no Jardim do Éden, e Deus tinha comunhão com aquele casal. E aquele casal errou o alvo, pecou, desobedeceu a ordem de Deus. E com o pecado, né, houve a separação dessa comunhão de Deus com o homem. Mas Deus ali, ele tinha um propósito. Quando criou o homem, ele criou nós à imagem e semelhança dele. E ele tinha um objetivo com isto, né, de termos comunhão com ele. E ao quebrar essa comunhão com a desobediência ali de Adão e de Eva, Deus faz uma promessa. Uma vez que Eva foi assim iludida, né, pela serpente, usada pelo diabo, e ali ele fez Eva cair. E aí ambos caíram, Eva e Adão, na desobediência a Deus. Mas ali Deus faz uma promessa, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E essa promessa lá no Jardim do Éden se cumpriu anos depois, através do nascimento de Jesus, nascendo em uma família, nascendo de Maria. Maria era desposada com José, né? Era como hoje o noivado e depois o casamento. Maria já estava comprometida para José. E o anjo aparece a Maria e lhe anuncia que ela seria a mãe do Salvador. Seria a mãe de Jesus Cristo. E Jesus nasce nessa família de Maria e José. E é criado por eles.
Jesus, um homem de família. Como eu falei, a família é uma instituição divina. E é na família que há a formação dos indivíduos. É na família que se formam homens, mulheres. E a família é tão importante o seu papel na criação de seus filhos. E não foi diferente na vida de Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus crescia em estatura, ele crescia, né, no espírito, ele crescia em sabedoria, né? E ali ele foi certamente educado e ensinado por José e Maria, né? E Deus, na sua soberania e onipotência, ele poderia, né? Ele poderia perfeitamente fazer com que Jesus viesse ao mundo já como adulto, pronto. Mas não foi assim. Jesus nasceu e passou a maior parte de sua vida na terrena, submetendo-se às regras humanas dentro de uma família, né? Então, essa família dele era José e Maria. E como ele era totalmente Deus, mas também totalmente homem, ele teve uma família que contribuiu muito para se transformar em quem se transformou. Então, o papel da família é muito importante na formação dos filhos, na educação, né? Os evangelhos registram a trajetória de Jesus desde o seu nascimento até os 12 anos, quando foi apresentado pelos pais na sinagoga, né? Então, depois reaparece com cerca de 30 anos para ser batizado por João Batista e dar início à sua missão pública, que durou quase 3 anos. Provavelmente, da adolescência à fase adulta, precisou assumir a responsabilidade da casa e cuidar de sua mãe e de seus irmãos, uma vez que seu pai, né, que sua mãe ficou viúva, ele sendo primogênito dos filhos de Maria, que Maria teve outros filhos, né? E os seus filhos, eles chamavam Tiago, um outro irmão de Jesus chamava José, o outro chamava Simão, Judas, não os Iscariotes, né? E algumas irmãs, cujos nomes não são mencionados na Bíblia, mas Jesus também teve irmãs, né? Chegou a sofrer rejeição de alguns, que custaram acreditar que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus, o prometido de Deus, o Cristo, o Redentor, né? Jesus foi um homem de família, ele sempre a valorizou, porque ela foi a primeira instituição criada por Deus, sendo o próprio Deus, estava lá desde a sua origem. Desde quando Deus criou a família, Jesus estava com Deus, né? Então, ele falou, por exemplo, sobre a importância do casamento. Jesus mencionou a importância do casamento quando ratificou a ideia da aliança conjugal, de que somente a morte poderia separar o casal, né? Tratou de temas pertinentes como adultério, né? Ele foi sobre a vida dos solteiros, sobre divórcio, né? Foi um exemplo de cuidado com os descasados, destacou o valor da criança e da mulher. Jesus valorizou o valor da criança e da mulher. Em alguma das suas principais parábolas, colocou a família em evidência e o lar como pano de fundo. O lar é o lugar onde se forma a família, se forma o caráter dos filhos. Então, a importância do ensinamento da palavra de Deus, de destacar a obediência, de destacar a educação como algo primordial na vida dos filhos. Falamos tanto hoje que os filhos hoje não são como antigamente. Realmente, as gerações mudam,
as coisas se transformam. Mas será que os pais hoje criam seus filhos como antigamente? Né? Daí a entender por que os filhos de hoje não são como antigamente. Porque os pais também de hoje não são como antigamente. O respeito, o cuidado de ensinar sobre respeitar era algo assim primordial na vida da família de antigamente. Hoje nem tanto, e por isso os filhos não são como antigamente. Jesus amava tanto a família que fazia questão de se hospedar, de se alimentar, de descansar, de realizar milagres e ensinar nas casas, onde tinha famílias, né? Ele foi assim em Cafarnaum, na casa do coletor de impostos Levi, que veio a chamar Mateus, um dos seus discípulos, né? Foi provavelmente na casa de Pedro que curou a sogra deste e ainda realizou o milagre, né, de uma pessoa aleijada, né? Era na família. Quando ele viu Zaqueu subir naquela árvore para vê-lo, ele falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. Então, Jesus, ele amava a família, ele gostava de estar entre família, na casa das famílias. Ele valorizou a família. Ele entendia que a família tinha um valor enorme na sociedade. E daí que se saem cidadãos de caráter, responsáveis ou não. É provável que famílias boas que criam todos os seus filhos de uma mesma forma, e alguns deles, como as pessoas tendem a falar, são ovelhas negras, né? Que se destacam, que não acompanharam aquilo que seus pais ensinaram. Mas a gente até entende que o ser humano ele tem livre-arbítrio. Ele se comporta da forma como ele deseja se comportar. Fato disto aí é a vida dos discípulos de Cristo, né, de Jesus. Jesus teve 12 discípulos, no entanto, andou com Jesus como todos os outros. Ouvia os ensinamentos de Jesus como todos os outros. Mas um deles se desviou. Um deles traiu a Jesus. Não foi obediente, não foi temente, não amou a Jesus como deveria amar, porque quem ama não trai, né? Então, Jesus, ele valorizou a família. A intenção era que a família daquele homem também conhecesse Jesus. Quando ele falou, Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em sua casa, ele queria que toda a família o conhecesse. Depois que curou uma mulher que sofria de hemorragia, Jesus foi à casa de um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, e ressuscitou sua filha, Talita, né? Certa vez ele foi à casa de um dos chefes dos fariseus e achava-se ali um homem sofrendo de inchaço nos braços e nas pernas. Imediatamente se compadeceu e curou aquele homem, mandando-o de volta para a sua casa. Então a gente começa a refletir que Jesus, quando ele chega à nossa casa, ele realiza milagres. Quando Jesus chega à nossa casa, a nossa casa se transforma. Quando Jesus entra na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, tudo se transforma e para melhor. A paz, a alegria, a salvação, a recuperação, a redenção. Onde Jesus está, tudo se transforma. Onde Jesus está, tudo se transforma. E Jesus deseja tanto transformar famílias, casas, que ele fazia questão de estar nas casas. Na casa de Marta e Maria, na casa de Lázaro. Essa era uma família de 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria.
Jesus fazia questão de ir sempre lá também, naquela casa. E nós podemos ver que Jesus, por participar desta casa, esta casa teve o privilégio de ter o seu irmão de volta após a morte e após estar sepultado 4 dias. Teve esse irmão de volta vivo, porque Jesus o ressuscitou. Então, quando Jesus entra em nossa casa, quando Jesus entra na nossa família, coisas extraordinárias acontecem. Ah, irmã Regina, eu tenho tido essa experiência, mas muitas coisas também não vão tão bem. Meu amado, minha amada, onde Jesus está? Mesmo que as coisas não estejam bem como nós gostaríamos, mas é bem diferente do que se ele não estivesse. Onde Jesus está, ali há paz, ali há compreensão, ali há amor, ali há perdão, ali há felicidade. Em Caná da Galileia, Jesus se compadeceu de um casal no dia do casamento, por causa de um imprevisto, a falta de bebida, né? E ali Jesus tem a oportunidade, Jesus aquele casal tem o privilégio de receber de Jesus o milagre da transformação da água em vinho. Isso daí mostra que onde Jesus está, há transformação. Interessante que os convidados dizem para o dono daquela festa de casamento, as pessoas costumam dar o vinho melhor no começo e no final o vinho mais comum, o vinho menos, né? Não aquele tão bom. E, no entanto, naquela festa, no final, o vinho era bem melhor do que no começo. Então, eu quero dizer para você, meu amado e minha amada, que Jesus, ele sempre faz o melhor. Sempre fará o melhor. Creia nisto. Você já tem Jesus na sua casa, na sua vida, no seu coração? Pense nisso. Onde Jesus está, tudo se transforma. Tudo se transforma. Então, Jesus é aquele que veio para dar uma nova vida. É aquele que veio para dar um novo rumo. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Natal. Comemoramos o nascimento de Jesus. É uma data tão importante, é uma data tão especial, onde as pessoas ficam mais generosas, onde as pessoas se compadecem daqueles que têm pouco, onde as pessoas fazem o bem, procuram ajudar. Meu Deus, não poderia ser Natal todos os dias. Jesus, ele quer fazer parte da nossa vida todos os dias e quer que o nosso comportamento de generosidade, de compartilhar, de ajudar, seja todos os dias. É um momento tão especial o Natal que ele consegue, como se tivesse uma magia, um poder de conseguir fazer com que as pessoas se voltem para dentro de si mesmo e procurem meditar na necessidade de estender a mão para o outro. E que coisa maravilhosa! É pena que é só neste momento que pensam assim, quando deveria pensar nisso todos os dias. Todos os dias. Mas quando Jesus está em nossa vida, todos os dias é Natal. Todos os dias é Natal. Jesus nasce a cada dia na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. Né? A questão mais importante é se Jesus tem uma casa em nossa casa. Se Jesus tem uma casa em nossa casa.
não somente no Natal, né? Ele é o Salvador e o Senhor da nossa família, um morador permanente ou simplesmente um convidado invisível e que aparece somente de vez em quando. Então, ele é Salvador e Senhor da nossa família, um morador permanente, ou simplesmente um convidado invisível e que aparece somente de vez em quando. Jesus é permanente na sua casa, na sua vida, na sua família. Ou ele só aparece de vez em quando que você o deixa invisível e de vez em quando você quer, você vê a Jesus. Ele faz parte da sua casa. Estamos chegando no final de mais um ano. E nesta época é comum as famílias e os amigos se reunirem em torno da mesa, tempo de festa, de celebração, reencontros, recomeços, novos planos, novos sonhos, né? E realizações, né? Que aproveitemos essa oportunidade que é bastante propícia para convidar e colocar Jesus no lugar onde ele deseja estar e permanecer no centro da nossa vida e dentro da nossa casa, do nosso lar, da nossa família. Jesus deseja tanto estar na sua casa, deseja tanto fazer parte da sua família, deseja tanto estar permanentemente presente na nossa casa, na nossa vida. Jesus, ele veio de uma família. Ele sabe a importância da família. Como está a sua família, meu amado, minha amada? É tempo de refletir sobre isso. Eu tenho convidado Jesus para estar permanentemente na minha casa, na minha vida, na minha família, no meu bairro, né? Na minha rua, os meus vizinhos. Que Jesus possa, meu amado, ser uma morada permanente na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu lar. Jesus, onde ele chega, tudo se transforma. Onde ele chega, tudo se transforma. Durante o seu ministério, era esse o poder e a missão de Jesus. Transformar, realizar milagres. Qual o milagre que você precisa? Jesus, ele é perito em realizar milagres. Jesus é o Senhor, é o Salvador. Interessante que quando o profeta Isaías menciona lá no capítulo 9, versículo 6, ele fala assim, já anunciando a vinda de Jesus, há tantos anos antes de Jesus nascer, né? Ele diz assim, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Esse é Jesus. Que ele não seja lembrado na nossa vida, nem na sua, nem na minha, nem na nossa, somente no Natal, no dia 25 de dezembro, mas em todos os dias da nossa vida. Jesus é a razão da nossa existência. Onde Jesus está, tudo se transforma. Deixa Jesus entrar em sua casa, na sua vida, na sua família, no seu lar. Deixa Jesus entrar e fazer morada
permanente. Tem um hino que fala: faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, fica, Senhor. E esse cântico, né, esse hino, ele tem base naquele texto daqueles discípulos no caminho de Emaús, que Jesus os encontrou, eles tristes porque Jesus havia partido. Mas Jesus havia ressuscitado e encontrou com eles, mas eles não reconheceram Jesus. E ele convidou Jesus para ficar na casa deles, que já era tarde. E Jesus foi para a casa deles. Como que Jesus sempre gostou de estar na casa das pessoas. E lá, quando Jesus chegou à sua casa, ao comer à mesa com eles e abençoar aquele pão, eles reconheceram que era Jesus. Que Jesus te abençoe e te guarde, meu amado e minha amada. Que Jesus seja o seu convidado permanente. E você verá a transformação que será a sua vida. Nós estamos vivendo tempos difíceis, muito difíceis. Mas Jesus está conosco. Vamos nos cuidar e vamos confiar no poder de Deus para nos guardar e nos livrar de todo o mal. Essa é a nossa oração. Que Deus abençoe as nossas vidas, as nossas famílias, todas as famílias do nosso Brasil. Que Deus abençoe a cada pessoa que está, né, governando, seja no estado, na cidade, a todos os nossos governantes. Que Deus abençoe os médicos, todas as equipes nos hospitais, nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo. É provável que você, meu amado e minha amada, neste Natal, ao comemorar o nascimento de Jesus, ao estar reunido com a sua família, sinta falta de alguém que partiu neste ano. Mas, meu amado e minha amada, estejamos firmes no Senhor, confiando no Senhor. A nossa vida aqui, ela é passageira, mas Jesus, ele promete vida eterna a todo aquele que crer nele. E é essa a nossa esperança, e é essa a nossa caminhada aqui. O nosso lugar não é aqui, a nossa pátria não é aqui. E nós vamos, cada dia, né, alguém vai partir na nossa família, mas nós não podemos perder o ânimo, nem a fé, nem a esperança, e entender que Jesus, ele tem propósitos para nós. E ele promete estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E que nesta promessa e nesta confiança estejamos firmes. E que o ano de 2021 seja muito abençoado para você, para cada um de nós. Bênção sem medida para as nossas vidas. E a nossa fé em Cristo continue firme, continue cada dia mais firmado na rocha, que é o nosso Deus. E que vocês tenham um Feliz Natal, um ano novo, próspero, abençoado, de livramentos, de saúde, de paz, de alegria, de muito contentamento. E se houver, não sabemos o que o ano de 2021 nos reserva. Não sabemos os próximos dias o que nos reserva. Mas uma coisa é certa. Seja lá o que for que nos aconteça, Deus está conosco. Jesus é o Emanuel, Deus conosco. E que Deus te abençoe muito. Abençoe a cada um de nós. E eu vou deixar aqui, após esta nossa conversa aqui, um hino muito lindo que fala da presença de Jesus. Ela é maravilhosa. A presença de Jesus nos traz uma paz, uma alegria. Vocês prestem atenção na letra deste hino que vocês vão ouvir após essa nossa conversa aqui.
e que Deus nos abençoe. Até uma próxima oportunidade. Até 2021, querendo Deus. Não sabemos o que nos reserva, mas sabemos que Ele está conosco. Amém? Amém. Glórias a Deus. Tudo de bom. Que Deus abençoe o nosso país, o nosso presidente, todos que estão em eminência, todos os médicos, todas as famílias. E que vocês sejam muito abençoados, em nome de Jesus. E que a graça e a paz estejam com todos, hoje e sempre. Até breve.